Olá pessoal, continuando aqui o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos já aqui no fim, no capítulo 28, estudando a coletânea de preces. Já estudamos várias e hoje vamos estudar pelos inimigos do Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, ilumine nosso estudo, que os bons espíritos possam facilitar o nosso entendimento. Quando Kardec estava fazendo esse trabalho, recebendo essas informações do mundo espiritual e organizando, que a doutrina espírita é isso, né? Os espíritos de luz nos colocando numa nova etapa do entendimento da vida, nos ensinando, nos relembrando, porque nós já sabíamos que somos espíritos e estamos aqui reencarnados. Então, nessa época, Kardec recebeu muita perseguição, muita condenação. E mesmo depois disso, sabemos que muitas religiões são perseguidas, são cometidos até absurdos contra as religiões, principalmente as de matriz africana, e o espiritismo também sofre, por aqueles que ainda pensam que existe uma religião mais certa, né? Então vamos ver aqui essa prece pedindo pelos inimigos do Espiritismo e que nós possamos estender isso aos inimigos, aqueles que se colocam como inimigo de qualquer coisa, né? Sem entender que cada um tem suas escolhas, seus entendimentos. Pegando aqui a parte do Evangelho, tem: bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui são partes das bem-aventuranças ditas por Jesus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. A causa de Jesus é o amor. A causa de Jesus é a verdade. Então, Jesus está dizendo aqui que serão bem-aventurados, quer dizer, estarão em paz com a própria consciência aqueles que, por causa do bem, do amor, da justiça, sofrerem perseguições, serem injustiçados, serem cobrados. Na época de Jesus, até jogado aos leões eram, né, aqueles que defendiam a causa de Jesus. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos será reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 6 e 10 a 12. Então, essa bem-aventurança, esse bom comportamento diante da perseguição é quando a gente não revida, quando a gente não procura vingança, quando a gente está firme na verdade e nos propósitos, nos princípios éticos, morais que adotamos. E na doutrina espírita, como princípio ético, a gente adota o bem, o amor, explicado por Jesus principalmente. Então, falar mal, condenar a fé dos outros, tendo a sua como única e verdadeira, é um equívoco do espírito. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e corpo no inferno. Mateus capítulo 10, item 28. E agora entrando aqui no prefácio, que a gente sempre tem um entendimento, um estudo antes da oração proposta, né? Antes da prece que ele propõe como raciocínio para que a gente faça a nossa. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo.
Anátema é acusação, xingamentos. Lançar anátema, né, sobre aqueles que não pensam como nós. É querer essa liberdade de pensamento, essa liberdade de crença apenas para si, tirando esse direito do outro, querendo impor, né, sua fé, sua forma de pensar para os outros. E a gente faz isso não é só em questão de religião, não. A gente faz isso com muitas coisas, de querer impor a nossa ideia. Por isso existe o racismo, por isso existe a homofobia, por isso existe toda forma de preconceito, porque a gente quer que o outro se comporte como eu acredito que deva ser. Né? Que o outro faça escolhas conforme a que eu penso. Olha só que absurdo. Tirando a liberdade do outro de escolher seus caminhos. Não estou falando aqui nem de fazer o bem ou fazer o mal. Que o outro esteja fazendo mal ou bem. Não. Apenas escolhas individuais. Perseguir os outros por motivo de crenças é atentar contra os mais sagrados direitos que tem todo homem, o de crer no que lhe convém, de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mas às aparências do que à convicção. Esses atos exteriores são as manifestações religiosas, porque aqui está falando da condenação de uma religião, né? Apesar de que, para mim, hoje o Espiritismo não é religião. É uma revelação de leis naturais, é um alerta, é uma relembrança de que somos espíritos imortais. Mas, nesse sentido aqui, quem condena, está condenando por motivos religiosos. E esses rituais, esses atos exteriores que ele fala, são os rituais religiosos. A forma de se reunir em missa, em cultos, em reuniões de grupos religiosos, né? A forma que cada um tem de manifestar as datas, de manifestar sua fé, de fazer a sua caminhada em direção ao sagrado. Então, esses atos exteriores, esses rituais religiosos, né? Quando a gente quer impor o nosso aos outros, né? Quer impor o nosso aos outros, é dar mais valor à forma do que realmente a essência das coisas. O que é a forma? A forma é, como o nome já diz, é a maneira material como a coisa aparece, como a manifestação se dá. Então, valorizar mais a forma de que realmente é a essência das coisas. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. Então, religião, fé, trazer os outros para a sua própria religião à força. Às vezes as famílias fazem isso. É viver numa hipocrisia. É fazer com que a pessoa viva aquilo que não acredita. Geralmente, quando uma pessoa de uma família que tem uma tradição religiosa escolhe outra, geralmente sofre críticas, condenações. Não é isso? É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Quem persegue outras religiões, quem persegue e condena, é porque não tem a força do argumento, não tem a força do exemplo, para mostrar que sua escolha, pelo menos para si mesmo, é a melhor. Então parte para a violência, parte para a destruição. Isso acontece muito contra o candomblé, contra a umbanda, também contra o espiritismo. Às vezes, evangélicos contra católicos, católicos contra evangélicos. E também, às vezes, espíritas contra católicos, contra a umbanda, contra o candomblé. Porque somos seres humanos aqui na Terra praticamente de mesma postura moral, né? Claro que tem diferenças, mas esse comportamento ainda é o predominante. E é isso que a gente tem que acabar. É isso que é amor ao próximo, é respeitar o direito de escolha do outro. O espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse até uma religião, porque senão teria liberdade de dizer espírita,
como se tem a de dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Essa crença é falsa ou é verdadeira? Então ele está botando aqui que cada religião dessa, cada crença, cada filosofia dessa pode trazer verdades ou não. Porém, se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade quando se faz luz nas inteligências. Luz é o esclarecimento, é o conhecimento, né? O exemplo do raio e do trovão, que antigamente pensava que era a ira dos deuses. Depois veio a luz do conhecimento para mostrar que raio e trovão é um fenômeno físico e químico também, né? Porque tem reação. Então, para mostrar que é um fenômeno da natureza, que não tem nada de ira divina, que aquilo tem explicação científica. Então, se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Então, se aquilo é verdade, não adianta perseguir, é verdade. E se não é verdade, cairá por si mesma com o progresso dos tempos, com o desenvolvimento da inteligência. Por exemplo, qualquer um hoje que raciocine nas coisas lógicas, com pragmatismo, com pesquisas, sabe que a humanidade está na Terra há milhões de anos, que não foi Adão e Eva que gerou a humanidade. Né? Sabe que a Arca de Noé, da forma que está descrita, é impossível. Aí pode dizer, não, para Deus nada é impossível, mas não existiu. Que muitas dessas coisas são metáforas. Metáforas para um entendimento que não era possível na época. Então essas coisas caem por si mesmas. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. Então, perseguir é como se você estivesse batizando a ideia nova. E a importância da ideia, quanto mais importante, quanto mais influência social ela tem, mais perseguição ela atrai. Principalmente quando ela incomoda interesses materiais, interesses do ego, interesses do orgulho e do egoísmo. Como Jesus incomodou na época com seus ensinamentos revolucionários, tanto que foi morto por isso. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ele lhes inspira. Então, quanto mais eu persigo, é porque eu tenho medo do resultado daquilo ali. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo é hoje, com diferença, todavia, de que aquele foi pelos pagãos, enquanto o segundo foi pelos cristãos. Quer dizer, os primeiros, o cristianismo, quando nasceu, foi perseguido pelos pagãos. E hoje, o espiritismo, também o candomblé, a umbanda e outras formas de fé, são perseguidas pelos próprios cristãos. Nós, da doutrina espírita, estudamos e trazemos para o nosso coração, para a nossa consciência, os ensinamentos de Jesus. Passou o tempo das perseguições sangrentas. É exato, contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Quando Kardec disse que passou o tempo das perseguições sangrentas, ele não sabia o que aconteceria no século XXI, né? Porque está tendo ainda perseguições sangrentas. Aqui mesmo em Salvador já houve assassinatos de mãe de santo, já houve assassinatos, invasão de terreiro, invasão de centro espírita. Eu já estive fazendo um estudo dentro de uma casa espírita onde um cidadão entrou gritando como se nós fôssemos coisas ruins e saiu gritando. Dali para fazer uma violência contra falta pouco. Então, as perseguições sangrentas ainda existem. E até essas guerras religiosas, elas são perseguições sangrentas. Ainda está aí, né? Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão,
para reduzir pela fome o crente. Então, são circunstâncias que aconteceram na época de Kardec, e ele se baseou muito em como a coisa estava acontecendo na época, as perseguições, mas hoje elas continuam, senão mais fortes até. A doutrina espírita já foi ilegal, por lei ilegal, crime. Hoje em dia a gente tem a liberdade de abrir um centro espírita, de estar reunindo, mas que ainda não acabaram as perseguições dentro das próprias famílias, de religião para religião. Quanto mais muros, quanto mais divisão, quanto mais ataques, menos cristãos nós somos, menos amamos. Então vamos respeitar as escolhas de cada um em qualquer campo, no campo da fé, no campo da sexualidade, no campo das filosofias, vamos respeitar. Então é isso aí, vamos continuar estudando. Na próxima reunião a gente vai terminar o raciocínio das explicações e estabelecer aqui o modelo não para ser seguido fielmente, mas para se basear nele, modelo de prece. Que Jesus nos abençoe e que a gente continue nesse propósito de crescimento. Até o próximo.